O apóstolo João é lançado no caldeirão de óleo fervente. Em uma era de desafios inimagináveis e provações intensas, emerge a inspiradora história de um homem cuja fé transcendeu os limites do possível. Imagine testemunhar milagres divinos, caminhar ao lado de Cristo, diante do perigo mortal, sentir-se cercado por uma força inexplicável que desafia a própria morte. Esta não é apenas uma narrativa de fé antiga, mas um convite para mergulhar nas profundezas do poder inabalável da crença e da perseverança que define o legado do apóstolo João. Desde os primeiros momentos deste relato, você será transportado para um tempo em que a verdade e a fé eram testadas a cada passo. Ao explorarmos juntos a vida extraordinária de João, descobriremos não apenas a essência de sua incrível sobrevivência, mas também a luz que ele emana até hoje, guiando-nos através da escuridão da dúvida e do medo. Nesta jornada através do tempo, onde milagres não são apenas possíveis, mas vividamente presentes na vida daqueles que ousam acreditar, a história do apóstolo João não é apenas um testemunho de fé, mas uma prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há uma força maior que nos chama a confiar, a esperar e a superar. Descubra hoje a força que reside na verdadeira fé e como, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz que nunca se apaga. Sabemos que o Senhor Jesus realizou muitos milagres e cada um deles teve resultados. Se você ouviu que o apóstolo João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente e milagrosamente sobreviveu, isso está correto. Dos 12 apóstolos chamados por Jesus, 10 morreram como mártires. Judas Iscariotes, o traidor, tirou sua própria vida. Mateus capítulo 27, versículo 5. O último apóstolo a morrer teve um destino muito diferente. João, um dos discípulos mais próximos de Jesus e escritor de vários livros do Novo Testamento, é geralmente conhecido na tradição cristã como discípulo amado. João capítulo 19, versículo 26. João, filho de Zebedeu e Maria Salomé, tinha um irmão, Tiago, que também fazia parte do grupo dos 12 discípulos de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 21. Possivelmente, Tiago era mais velho que João, pois ele sempre é mencionado primeiro nos evangelhos. João era pescador de profissão e seu pai era próspero no negócio da pesca, pois tinha empregados. Marcos capítulo 1, versículo 20. João seria o mais jovem dos 2 apóstolos, provavelmente tendo cerca de 24 anos na época do chamado de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, João era seguidor de João Batista. João capítulo 1, versículo 35 e 37. Ele teve um encontro inicial com Jesus, e após um curto período, tornou-se um de seus discípulos regulares. Alguns eventos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre a personalidade, caráter e aparência de João. Em uma ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17, provavelmente referindo-se à natureza explosiva dos 2 irmãos, que em certas situações se manifestava rapidamente. Por exemplo, quando os habitantes de uma aldeia samaritana recusaram-se a hospedar Jesus, os irmãos sugeriram: Senhor, queres que mandemos fogo descer do céu para consumi-los? Em outra ocasião, alguém que não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos estava expulsando demônios. João reclamou ao mestre, dizendo: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Marcos capítulo 9, versículo 38. Embora tal afirmação aponte para um temperamento forte, também indica o profundo amor e lealdade que João e seu irmão tinham por Jesus. João conhecia Jesus mais do que ninguém, andava com ele diariamente. Na grande noite da ceia do Senhor, foi ele que reclinou no peito de Jesus e perguntou sobre a identidade do traidor. João capítulo 13, versículo 25. João foi confiado por Jesus com o maior número de responsabilidades e esteve presente em quase todos os momentos e eventos narrados no Novo Testamento. Destacamos 3 ocasiões importantes no ministério de Jesus. Primeiro, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo,
Marcos capítulo 5 versículo 37. Segundo, no momento da transfiguração, Mateus capítulo 17 versículo 1. E terceiro, durante o período no Getsêmani, Mateus capítulo 26 versículo 37. Lucas também nos informa que João e Pedro foram encarregados por Jesus de preparar a refeição da Páscoa ou a última ceia. Lucas capítulo 22 versículo 8. No momento da crucificação, João é o discípulo mais próximo de Jesus no Calvário. Ele recebeu de Jesus a tarefa de cuidar de Maria, sua mãe. João capítulo 19 versículo 26 e 27. Após a ascensão de Jesus, João estava em Jerusalém na assembleia de cerca de 120 discípulos, quando Matias foi escolhido por sorteio e numerado com os outros 11 apóstolos. Atos capítulo 1 versículo 26. João esteve presente no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, resultando em 3.000 pessoas sendo adicionadas à congregação naquele dia. Atos capítulo 2 versículo 41. Após a morte de Estevão, uma grande perseguição surgiu contra a congregação em Jerusalém, e os discípulos foram dispersos. Mas João, juntamente com os outros apóstolos, permaneceu em Jerusalém. Atos capítulo 8 versículo 1. Com o avanço da idade, João testemunhou a crucificação, a ruína do templo majestoso e foi preso várias vezes, à medida que sua pregação convertia dezenas de pessoas ao cristianismo. Os doutores da lei, cheios de ódio contra João por sua fidelidade à causa de Cristo, declararam que nada prevaleceria contra os cristãos enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinamentos de Jesus fossem esquecidos, a voz de João teria que ser silenciada. Como os outros apóstolos, João sofreu muitas perseguições durante sua vida por pregar a palavra de Deus. Por volta do ano 81 d.C., o imperador romano Domiciano começou a exigir adoração à sua pessoa como um deus. Ele foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos de forma objetiva, açoitando, prendendo e matando aqueles que se recusavam a adorá-lo. Domiciano convocou João a Roma para ser julgado por sua fé. Acusado de heresias e falsamente de ser um deus, João foi preso e condenado à morte. No centro do Coliseu, diante de centenas de pessoas, João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente. No entanto, o Senhor preservou a vida de seu servo fiel, e nenhum cabelo seu foi queimado, assim como os 3 hebreus na fornalha ardente. Daniel capítulo 3 versículo 27. Assombrado pelo milagre, o imperador não ousou tentar novamente contra a vida de João e o baniu para a ilha de Patmos, onde João foi condenado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1 versículo 9. Alguns historiadores argumentam que Patmos era uma ilha-prisão sob o domínio do Império Romano, onde os prisioneiros mais perigosos eram enviados para trabalhos forçados. Os inimigos de João pensavam que sua influência não seria mais significativa e que ele morreria de privação e sofrimento. Mas, para o servo de Deus, sua morada solitária tornou-se o portão para o céu. João teve a companhia de Deus, do Senhor Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Recebeu instruções para transmitir às igrejas por todos os tempos vindouros. Após a morte do imperador Domiciano, João deixou a ilha de Patmos e voltou para Éfeso, onde pregou até morrer de causas naturais. Alguns escritores afirmam que João morreu em uma idade tão avançada que, em seus últimos dias, tinha que ser carregado para as reuniões cristãs. Embora muitos pastores preguem sobre o milagre do caldeirão de óleo fervente, não há versículo bíblico que confirme isso. A tradição dos chamados pais da igreja da época é que sustenta essa história. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João explora a notável intervenção de Deus aos que são seus. João foi lançado em um caldeirão de óleo fervente, mas emergiu ileso por intervenção divina. A narrativa se desenrola no contexto da história bíblica, destacando o significativo papel de João como um dos discípulos mais próximos de Jesus e seu compromisso duradouro com a fé cristã. João capítulo 13 versículos 23 e 25.
João, conhecido como discípulo amado, foi um dos companheiros mais próximos de Jesus e autor de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Sua devoção inabalável a Cristo e profundo entendimento dos ensinamentos de Jesus moldaram sua identidade como uma figura proeminente na comunidade cristã primitiva. A tradição sustenta que João enfrentou perseguição sob o decreto do imperador romano e foi condenado à morte por ser lançado em óleo fervente. No entanto, milagrosamente, ele emergiu ileso, demonstrando a proteção divina concedida a ele, um paralelo à proteção de Sadraque, Mesaque e Abed-nego na fornalha ardente. Daniel capítulo 3 versículos 16 e 28. A narrativa sublinha a crença na intervenção divina, já que a sobrevivência de João é atribuída à intervenção milagrosa de Deus, evidenciando o tema bíblico de livramentos miraculosos. Após sua sobrevivência milagrosa, João foi banido para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações divinas e continuou a espalhar a mensagem do cristianismo até sua morte. Apocalipse capítulo 1 versículos 9 e 11. O tema da sobrevivência milagrosa do apóstolo João encapsula a fé duradoura e a proteção divina que caracterizaram os primeiros mártires cristãos. A história de João serve como um testemunho do poder da crença e do compromisso inabalável de indivíduos com sua fé, mesmo diante da perseguição e adversidade. Por meio de sua jornada notável, João inspira os crentes a confiar na providência de Deus e permanecer firmes em sua devoção à fé cristã. Ao concluirmos nossa exploração da vivência milagrosa de João, somos lembrados do poder duradouro da fé e da providência de Deus diante da adversidade. A história de João serve como um farol de esperança, inspirando-nos a confiar na proteção infalível e orientação do Senhor, mesmo nas circunstâncias mais assustadoras. Que seu exemplo nos encoraje a caminhar na fé, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Mateus capítulo 19 versículo 26. À medida que refletimos sobre a vida e a sobrevivência milagrosa do apóstolo João, somos profundamente movidos pela manifestação da graça e do poder de Deus na vida dos que o seguem fielmente. A jornada de João, marcada por provações, milagres e uma fé inabalável, não apenas ilumina o caminho daqueles que buscam viver segundo a vontade divina, mas também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, apesar das adversidades. Em Hebreus capítulo 11 versículo 1, somos lembrados de que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A vida do apóstolo João exemplifica essa verdade, demonstrando como a fé inabalável em Deus pode nos levar através das mais ardentes provações, intactos e mais fortalecidos em nosso espírito. Romanos capítulo 8 versículo 37 nos assegura que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A história de João é um testemunho poderoso dessa promessa, mostrando que, mesmo diante da perseguição e da morte iminente, a proteção e o amor de Deus nos envolvem, transformando nossos maiores desafios em vitórias espirituais. Em Tiago capítulo 1 versículo 12, é dito: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coragem e perseverança de João diante das provações são um lembrete vibrante dessa promessa divina, encorajando-nos a suportar com paciência e fé, sabendo que nossas provações presentes são apenas o prelúdio para uma eternidade gloriosa ao lado de nosso Pai Celestial. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículos 8 e 9, Paulo escreve: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Este versículo ressoa verdadeiramente através da experiência de João, lembrando-nos de que, embora possamos enfrentar tribulações neste mundo, a presença constante de Deus nos oferece força, consolo e a certeza de que jamais estamos sozinhos. Hoje, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que a verdadeira força reside não em nossas capacidades humanas,
mas na nossa capacidade de nos rendermos à vontade de Deus, confiando plenamente em sua orientação e proteção. Que a vida de João inspire cada um de nós a caminhar com fé, coragem e amor, mantendo nossos olhos fixos na promessa de nossa futura glorificação com Cristo. Que possamos, como João, testemunhar a bondade e o poder de Deus em nossas vidas, tornando-nos faróis de esperança e verdade em um mundo sedento por redenção. Se você experimentou a presença divina ao assistir a este vídeo e sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, ou até mesmo nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor em sua jornada, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo, expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima!